a gente percebe que a década de 30 foi muito nociva para o movimento monarquista. A historiografia aponta um enfraquecimento das ações, assim, na questão do poder do diretório monárquico, nas polêmicas, muito porque os monarquistas vão começar a ser embebidos do embalo das revoluções tenentistas, das discussões paulistas contra o resto, né? Então a gente vai perceber que as alas liberais vão embarcar muito nas ideias do PRP, no poder político dos barões do café, vão participar ativamente das discussões liberais de 32, e de um outro lado, a gente olha a tendência tradicionalista completamente alinhada com Getúlio Vargas. A gente vai ver, por exemplo, o Arlindo dando salves e mais salves à Revolução de 30. Depois, em 37, o golpe do Estado Novo, ele vai ver como algo, mesmo que vai caçar ele, né, ironicamente, mas no momento do golpe, ele vai ver como a implementação de um Estado corporativo, e a gente vai ver muito dos monarquistas, vamos dizer assim, parece que a questão vai ficando mais abstrata e eles começam a viver e se dividir mais pela política prática. Como que você acha que foi esse período de maturidade do movimento? Eu colocaria assim, Thiago, eu acho que o movimento ele ainda teve uma ação mais contundente até 1904. Para mim, o término foi com a revolta da vacina, que foi uma revolta que teve aqui no Rio de Janeiro, em decorrência de algumas obras que aconteceram na cidade e que acabou demolindo cortiço para abrir rua, então isso acabou despejando pessoas e culminou com a vacina obrigatória com a varíola, onde os agentes de saúde entravam na casa das pessoas e vacinavam à força. Então, isso aí foi esse estopim. Embora a revolta da vacina não tenha sido uma revolta monarquista, mas teve também a participação de monarquistas na revolta. Isso é registrado. E depois dessa revolta, a gente começa a ver que o movimento ele já não tem mais essa força. É como se a república tivesse de fato se estabilizado. E aí a gente observa algumas ações importantes de Dom Luiz Maria, que tenta entrar no Brasil, é proibido, e aí a gente pode talvez ter o primeiro caso na República de ativismo judicial clássico, porque a Constituição Republicana... Deixa eu beber uma água aqui. A Constituição Republicana ela já proibia o banimento de pátrios, e aí ele entrou na justiça para poder entrar. Sabe qual foi a decisão, Thiago? O banimento não era um ato jurídico, era político. Então o banimento valeria para a família imperial. Mesmo que a Constituição não prevesse isso. A história sempre se repete, né? E aí, como todo mundo sabe, Dom Luiz Maria ele acabou morrendo precocemente, não chegou a assumir a chefia da Casa Imperial. E o movimento ele começa a não ameaçar a República. Tanto que a gente já começa a ver com Hermes da Fonseca, João Alfredo é nomeado para a presidência do Banco do Brasil, já se começa a falar no fim da lei de banimento. Não foi assim uma mera concessão, é porque, de fato, eles não viam mais a família imperial como uma ameaça, não viam nós monarquistas como uma ameaça. E aí o movimento ele entra numa fase, que eu costumo dizer assim, que ele entra numa fase de latência, que você já não vê aquela pujança que havia no início, mas, por outro lado, você também não vê uma inércia, o movimento não ficou parado. Para a alegria do Thiago, que é tradicionalista e é fã do Arlindo Veiga dos Santos, quando eu fiz a minha revisão bibliográfica para falar desse período, que de fato é o mais difícil, porque é o que menos tem material, a gente vê muito a ação do Arlindo, que era católico, defendia o integralismo, e menos descrito na literatura, a atuação, deixa eu até pegar o nome aqui, Sebastião Pagano, que fundou a Ação Monarquista Brasileira, e que tentou, de fato, ele sim, fundar um partido monarquista, mas a legenda partidária foi negada, porque se entendia que não era possível alterar a forma republicana. E aí, mas qual foi a sua pergunta? Já que eu já me perdi da sua... Nem sei mais o que você perguntou, cara. Não, você respondeu. Lembra, né? Era a questão de como foi esse movimento de desengajamento do movimento, perpassando as 3 primeiras décadas do século XX. Respondeu bem. Mas você vê assim, que o movimento ele não morreu.
Sim. ele continuou, só que de uma forma mais latente. Já Mas não eu era acho aquele que foi movimento. uma questão estrutural também, né? Se a gente parar para pensar, não Não, não digo só. que foi erro, não digo que foi erro. Sim, Assim, é, considerando às vezes a estrutura que eles tinham da época, né? O Arlindo conseguiu fazer um trabalho muito grande, né? Com pouco sim, sim. recurso, não era um. Então talvez ele tenha até proporcionalmente mais mérito que a gente, porque hoje nós temos a internet aí. A gente consegue hoje Só, falar com o Brasil, né? só respondendo o Soberano, sobre a Sobre o questão quê? do Arlindo, Dom não, é Bertrand? que é Dom um Bertrand tá no comentário. chat? Vai responder sobre. Dom Bertrand tá aí? O Soberano, os integralistas não é que eles tinham boas relações com o patriotismo. O integralismo vai nascer da Sociedade de Estudos Políticos, que era onde Arlindo já atuava com a ação imperial patronovista brasileira 4 anos antes da fundação do integralismo. Então, provavelmente o integralismo fez um copia e cola do patrionovismo, não o oposto, tá, Soberano? Mas sobre a questão do período, tem duas questões que eu acho que é interessante. Não só a consolidação da República na República da Espada, né? Então eles conseguem superar as revoltas, então isso marca já uma fixação do regime, mas mais do que isso também, quando Dom Luiz Maria morre, a gente vai ter Dom Pedro Henrique ainda uma criança, né? Então é muito difícil Exato. você ter uma atuação política com um príncipe tão jovem. Então era natural que a militância desse uma esfriada, porque a gente acabou ficando de mãos atadas naquele período. Mas um ponto que eu gostaria de colocar é que durante as ações do Dom Luiz Maria, a gente observa um, um fortalecimento de uma característica que a gente não assistia, talvez desde Pedro I, que era um grande engajamento com a causa por causa das ações incisivas de um príncipe. Ele ser essa figura forte, destemida, de botar a mão na massa mesmo e dar o exemplo antes de qualquer um, fazendo coisas inusitadas. Então, aquela coisa do carisma, levantar o movimento, né? Você acha que ele foi uma figura marcante? Porque a gente observa que, devido à postura do Dom Pedro II ser muito ameno, muito democrático, Você está falando que intelectual, é do Luiz Maria ou do Pedro Henrique, Dom Pedro Henrique? Luiz Maria. Não, Luiz O, Maria, ele tem um dado, então, agora voltando aqui na história, né? A abdicação do irmão dele foi em 1907 ou 1908, se eu não me engano. uhum. Você lembra a data exata, Tiago? O Tiago é Eu historiador, é tenho. bom de data. Faz tempo que eu não mexo Não, mas nesse. assim, foi em 1907 ou 1908. Uhum, Quando teve em São Paulo, na cidade de Ribeirãozinho, a chamada intentona monarquista de 1902, o nome aclamado já era o dele, porque todo mundo já sabia o que o irmão não queria. Ele já uhum. era o vocacionado para a missão. E quando eu falo isso, eu não estou desmerecendo o irmão, tá, gente? Nem todo mundo é vocacionado para tudo. O irmão não era vocacionado para essa missão, mas ele era. Ele era realmente muito ativo. Eu acho que também assim, a morte dele, eu acho que também fez com que viram assim que não tinha outro que era tão ativo, entendeu? Ele tentou entrar no Brasil quase que na marra, Uhum. entendeu? E antes de ter entrado, 5 anos antes, ele já tinha entrado com habeas corpus preventivo. Tu sabia disso? Sim, sim, sim. Foi Entendeu? uma expedição que ele A, estava fazendo na América, no geral, não foi? Que ele estava fazendo uma viagem para a América Latina até, não foi isso? a, a data, assim, eu não me lembro exatamente o que ele está fazendo no período, mas assim, ele pediu habeas corpus muito antes de tentar entrar no Brasil, porque ele já estava Uhum. cavando essa ideia, Uhum. entendeu? Tentou ganhar juridicamente, mas não conseguiu. Então, a morte dele realmente ela foi um barco, porque você deixou na chefia da Casa Imperial uma idosa, que já não tinha mais força, e uma criança. Uhum. E numa família que já não tinha tanto recurso. E uma criança que, para manter a missão dinástica, era conveniente, para não dizer necessário, que se casasse com uma princesa. Então, também tinha aquela coisa, se ele vem para o Brasil, como é que ele ia casar com uma princesa aqui? Isso era mais fácil na Europa. Então, Uhum. isso deu no movimento, eu acho que porque o príncipe, não que ele seja o responsável do movimento, mas ele consegue dar um impulso muito grande. Né? Isso aí é inegável.
E eu acho que a gente ficou um pouco sem esse impulso, mas não significa que não houve ação, né? Se a gente vê a ação do Arlindo, do Sebastião Pagano,